E aí, pessoal? 6 meses completos de governo Bolsonaro. Vamos comentar um pouco aqui diversos elementos. Como não poderia deixar de ser, eu vou começar pelas coisas que eu acho que estão assim péssimas, os piores lados do governo. Eu vou passar um pouco por alguns itens. Depois eu quero fazer um comentário mais geral sobre o governo no seu todo, mas vamos passar algumas áreas aqui, tá? E primeiro que eu acho que está péssimo, eu acho que não é um bom governo, acho que a gente está vendo um governo totalmente assim amador, que se orgulha do amadorismo e que tem muita maldade também, tem muita má vontade, malícia, se comporta de uma forma antidemocrática muitas vezes com interesses escusos, tá? Mas vamos lá. Educação. Educação é um desastre completo. É o ministério provavelmente mais importante que o governo brasileiro tem e foi jogado na lata do lixo. É fato. Primeiro ministro da Educação que a gente teve, o Vélez Rodrigues, foi indicado por Olavo de Carvalho. O presidente nem tinha ouvido falar do cara. Mal conhece o Olavo também, mas nem tinha ouvido falar do cara que ele indicou uma pose. Ou seja, já mostrou que não estava nem aí. O cara era totalmente desqualificado, né? Não sabia nada de gestão pública, não tinha menor gabarito, capacidade, não tinha conhecimento nem capacidade de gestão para tocar nada ali, não fez a coisa de filmar o hino, enfim, horrível. Teve que ser tirado, foi humilhado pela deputada Tabata Amaral, que colocou ele contra a parede, mostrando o despreparo dele, teve que ser tirado. E falo isso sem nenhum demérito à possível qualidade da obra intelectual do Vélez, que eu não conheço, estou falando como ministro, tá? Teve que sair. O presidente reconheceu que estava muito ruim, teve que tirar. Colocou no lugar dele alguém mais olavista ainda que o Vélez Rodrigues, alguém que o próprio Olavo disse que era mais próximo das ideias dele, um cara do mercado financeiro, que quase comemorou quando teve que fazer um corte na educação. Era um contingenciamento, né? Vários governos passam por contingenciamento. Se a arrecadação ficar aquém do esperado, então o gasto do orçamento vai ter que ser reduzido também. Só que ele me apresenta o contingenciamento feliz, dizendo que está punindo universidades que fizeram balbúrdia. Depois mente, dizendo que, na verdade, vamos realocar recursos para educação básica. Mentira. Até institutos de educação básica recebendo também o contingenciamento. Ou seja, desconhecia e demonstrou o real interesse dele, né? O desmonte da educação brasileira, enfim. É muito triste o que está acontecendo. O Enem está até em risco agora. Eu acho que vai acontecer, porque é importante o Enem, né? Mas, infelizmente, está até em risco por causa de má gestão. Vamos ver. É muito grave o que foi feito com a educação brasileira, que foi dado para desqualificados, pessoas que não conhecem a educação brasileira e que não sabem o mínimo de gestão pública. Agora um cara que age de forma... Ele quer caçar as bruxas, quer tirar dinheiro de universidade, quer caçar bruxas. Tá? Isso que tinha gente boa que queria trabalhar no governo, hein? Gente do Todos pela Educação, gente do Instituto Ayrton Senna, gente que até estava meio otimista e disposto a colaborar, porque, puxa, finalmente... O Temer fez algum trabalho importante, mas realmente também não foi o foco. Agora talvez fosse hora de focar nisso. O Bolsonaro tinha o faca e o queijo na mão. Decidiu chutar, em parte pressão da bancada evangélica, em parte pressão dos malucos olavistas de extrema direita. Jogou no lixo, tá? Meio ambiente. Meio ambiente é nem que jogou no lixo, nem apenas descartou, né? Ele transformou numa máquina contra o meio ambiente. O ministro do Meio Ambiente, que é condenado em primeira instância já por improbidade administrativa, de quando foi secretário do Meio Ambiente em São Paulo, ou seja, aquele papinho de que não tinha ninguém condenado falso, já tem um condenado no governo, então já quebrou aí a suposta imagem sei lá, de ética, do que ele quisesse ter ali, e botou alguém que está desmontando toda a estrutura de proteção ambiental no Brasil. Alguém que exonerou fiscais, inclusive o fiscal que multou corretamente o Bolsonaro por estar pescando em área ilegal, exonera fiscais, avisa possíveis violadores da lei de antemão onde ele vai botar as operações de fiscalização. Tá? Ele está realmente trabalhando em prol do desmatamento e da destruição do meio ambiente no Brasil. Tá? Maio já foi recorde de desmatamento, junho agora foi 60% mais de desmatamento do que junho do ano anterior. Olha a situação que a gente está. O Ministério da Agricultura protege mais e liga mais e se importa mais com o meio ambiente do que o Ministério do Meio Ambiente. É inaceitável que isso continue. Eu imagino que mesmo bolsonaristas esclarecidos, que conhecem a importância do patrimônio ambiental, deviam estar revoltados e exigindo mudança nesse ponto. Tá? Bom, enfim, esses para mim são os dois piores pontos do governo até agora. Eu acho que o governo também está aí se voltando com a hipocrisia do discurso ético dele de campanha, está mostrando também que não vive à altura daquilo. Então o gabinete do Bolsonaro, o gabinete do filho do Bolsonaro, cadê o Queiroz, o partido do presidente envolvido num laranjal, e o presidente poderia ter se afastado disso desde o início, podia ter demitido o ministro Marcelo Álvaro, do turismo,
não precisava nem existir Ministério do Turismo, né? Mas podia ter afastado ele lá atrás. Tá segurando o cara até agora. Os assessores dele estão presos já, porque a investigação está seguindo adiante. Tem mensagem de assessor coagindo candidata a deputada. É grave. E afastar o ministro não é que você está dizendo que ele é culpado. Não. É que alguém que está sendo investigado dessa maneira, alguém que está comprometido dessa maneira, alguém que não vai ser levado a sério, porque tá com a mira da corrupção no rosto. Não vai ter como trabalhar, não vai ter. Essa pessoa não tem condições de assumir o ministério. Quem sabe depois, se digamos que ele seja inocente, digamos. Depois de tudo isso até poderia vir, mas a situação atual não tem como, e o Bolsonaro está segurando ele, está se contaminando. Qual o rabo preso dele? A gente deve ter algum rabo preso, né? Porque não está acontecendo nada no turismo e o cara está mais sujo que pau de galinheiro. Então, realmente aquele discursinho ético todo não cola. E a mesma coisa do Moro, né? Também, né? O Moro que se demonstrou ter sido um juiz bastante parcial, que está aí colado, segurado no Bolsonaro. O Moro está mais do que tudo virando um bibelô, infelizmente um bibelô do Bolsonaro. Já se diminuiu várias vezes aí, então ele era alguém que eu depositava mais esperanças e agora tenho cada vez menos esperanças nele. Eu não acho que o Moro seja má pessoa nem nada disso e teve seu papel ali, embora, infelizmente, parece que em alguns momentos, pelo menos, foi além do que a lei permite, né? Mas ele politicamente se diminuiu. Ele se transformou num pequeno coadjuvante, num pequeno lacaio do presidente. É uma pena isso para o Brasil, porque ele era para ser uma voz de independência. Uma voz disposta a trabalhar com o governo, mas disposta a sustentar o seu lado também, disposto a sustentar os seus pontos. Contra maluquices, como armamento, contra a sanha punitivista, contra jovens pobres, a ideia de querer matar, que a polícia possa ter liberdade para matar. O Moro era contra tudo isso. Ele era contra. Ele não soube se posicionar. Ele poderia ter. Agora não sei se tem mais como, mas ele poderia ter. Ele tinha moral para estar no governo e dizer a verdade para o presidente que ele não fez. Tá? Bom, ok, são coisas muito ruins do governo. Eu já vou voltar para talvez a pior delas no fim, mas acho que é um comentário mais geral. Coisas boas. Economia. O Ministério da Economia fez um excelente projeto da Previdência. Tem outros projetos interessantes aí. Você tem a MP da Liberdade Econômica, que está aí sendo vista ainda. Vamos entender direito tudo que ela vai implicar, mas tem um potencial de simplificar muito a vida do empreendedor no Brasil. Você tem tentativas de melhorar a gestão, por exemplo, o ponto eletrônico para os funcionários públicos federais. Então, ainda não temos os resultados de nada disso. E tem gente que já critica, não sei o quê, porque é ingênuo, por isso, por aquilo. Eu acho que são mudanças na direção certa e estou mais do que disposto de esperar para ver. Veja, 6 meses não é para o governo estar tendo resultados, é para estar mostrando o trabalho, mostrando meta, mostrando que está caminhando na direção. O Ministério da Economia está fazendo isso. Tá? Apesar das bravatas, às vezes exageradas, do Paulo Guedes, que é uma grande mente, mas se comporta, às vezes, queimou uma ponte que ele tinha com o Congresso de uma maneira desnecessária. Tá? Mas, enfim, mesmo assim, tem apresentado aí o trabalho. E o outro lado, as relações exteriores do Brasil. E é curioso até. De um lado, o Bolsonaro envergonha o Brasil em muitas questões, especialmente na área ambiental. A Europa está olhando e está dando um recado claro quanto a isso. Pode, inclusive, comprometer a nossa relação com eles. Tá? Por outro, o nosso ministro, o nosso chanceler, então, é um vexame atrás do outro. Ele tem um discurso paranoico, um discurso que repete mentiras, por exemplo, na área ambiental, com aquele papinho dos termômetros que estariam em áreas urbanizadas e, portanto, não existe aquecimento global, a mensuração disso não é confiável, isso é uma mentira, tá? Já descartada, refutada há décadas. Tá? Mas apesar disso, e apesar da retórica tal do antiglobalismo, retórica nacionalista, populista, contra tratados multilaterais, não sei o que, apesar disso, estamos vendo movimentos concretos em direções boas, direções inclusive globalistas, como estamos indo para entrar no OCDE, estamos concretizando esse grande acordo Mercosul-União Europeia, são coisas boas. E eu acredito, especialmente tem a salvaguarda, o tratado com os Estados Unidos, as salvaguardas tecnológicas. Muito desse trabalho tinha sido deixado feito já. Mas teve sim um papel do governo dos últimos pontos de negociação. Tá? E eu acho bom isso, acho aí da esperança. É possível um discurso ideológico delirante conviver com uma agenda mais pragmática. Talvez seja... Não é desejável também, né? Por que o discurso não podia ser melhor? Podia. Mas se o que está sendo feito de fato for bom, eu já sou capaz então de dizer que, tudo bem, o discurso é ruim, mas o que mais importa não é o discurso, são as ações. Então podemos reconhecer méritos aí também. Tá? Bom, mas mais do que tudo isso, mais do que esses pontos mais negativos e mais positivos,
O que eu queria tratar é da atitude básica do governo, uma atitude de confronto constante, enfrentamento constante contra todas as instituições da democracia. Seja o Congresso, seja o STF, seja a mídia, seja até as universidades, ou seja até mesmo grupos de dentro do governo, as Forças Armadas, enquanto representantes de uma ala do governo, tá? Qualquer ala do governo que mostre uma preocupação mais técnica, ela é enfrentada pelo um pequeno grupo que se instalou ao redor do presidente, de um puxa-saquismo total, e que fica cochichando teorias paranoicas. Eu chamo da ala olavista, né? Ou ideológica ou olavista do governo, núcleo olavista. Que é o quê? Os dois filhos, principalmente o Carlos Eduardo Bolsonaro, o Felipe Martins, esse assessor de política internacional, o ministro do exterior, e mais um ministro, quem que era o outro ministro? O da educação, sem dúvida nenhuma, né? Então você tem aí a ala olavista do governo e que tem uma estratégia de querer estar sempre confrontando qualquer instituição democrática, qualquer coisa que possa ser um obstáculo ao poder total do governo. São inimigos, trata tudo como inimigo. Primeiro, a esquerda é demonizada, tudo que é oposição é demonizado, como são malvados, não sei o que, discurso mais populista, mais rasteiro, discurso de dividir o povo brasileiro, um discurso que busca inserir a divisão e a guerra entre a população, tá? E busca acabar com qualquer obstáculo ao poder do presidente, de uma forma grave, né? No fundo, a gente sabe que a intenção é o fechamento do Congresso, a gente sabe que a intenção é o cabo e o soldado no STF. Então, e apostando no quê? Apostando no poder do povo, que amando o grande líder vai bancar tudo. Agora, o governo já está perdendo o povo, já está fracassando nisso, né? Teve passeata na Paulista, que é algumas dezenas de milhares de pessoas de meia idade usando camisa da seleção, passeando no domingo. Isso aí não funciona, para esse caminho populista que ele quer dar. Os deputados veem isso e tá, e daí? Barram o decreto do presidente da mesma maneira, né? Outro ponto negativo do governo é esse foco em pequenas pautas totalmente irrelevantes, como CNH, cadeirinha de bebê no carro, o porte das armas também como resposta à segurança, absurdos totais aí que o presidente foca nisso para desviar da falta de projeto em tantas coisas importantes, né? Então é isso, o governo acaba adotando uma atitude que é muito ruim para o Brasil, que demoniza as instituições brasileiras e que aposta no pouco esclarecimento de uma grande parte da população, que está indignada com razão, mas então vai transformar essa indignação em ódio. E está apostando no ódio, a política do ódio, a política do ressentimento. Ressentimento por parte do governo, de quem forma o governo, pessoas todas elas ressentidas, acima de tudo o ressentimento do próprio guru, inspirador deles, que não está no governo, mas é um inspirador, que é o Olavo de Carvalho, né? Pessoas que acham que o mundo não reconheceu o valor delas devidamente, agora é a hora da vingança, né? E ressentimento no governo e ódio na população. População indignada em vez de tentar levar a população para um lugar melhor, um lugar de soluções, um lugar de reconciliação nacional, leva para o puro ódio, puro enfrentamento, tá? Agora, isso está tendo um efeito colateral bom. O Congresso foi tão atacado e o Congresso estava muito ruim, que o Congresso, acordou. E agora vai ter uma proatividade e vai mostrar um serviço de uma maneira que não fazia antes. Então o Congresso, depois da reforma da Previdência, está preparando uma agenda econômica que parece que vai ser muito boa, porque está com grandes nomes aí dos economistas brasileiros, tá? Como Marcos Lisboa, Bernardo Api. Então está com sim, pessoas de primeiro time para discutir questões aí da economia brasileira e propor projetos. E o governo corre o risco aí de ficar meio uma função mais simbólica, porque como fica só tentando criar briga nas redes sociais, acaba não fazendo o trabalho, o Congresso vai tomar a dianteira, o presidente talvez vire uma rainha da Inglaterra. Mesmo se ele vire uma rainha da Inglaterra, se a agenda do Congresso for para frente e for boa para o Brasil e o Brasil crescer, o presidente naturalmente vai se beneficiar com isso, porque a população vai reconhecer nele os méritos do crescimento e ele vai se beneficiar. Agora, o risco é que ele continue nesse raciocínio dos olavistas, da revolução constante, da guerra constante, do enfrentamento, e tente sabotar a agenda do Congresso, levando o Brasil para um travamento institucional total, para o conflito total, que infelizmente só pode terminar com a queda do presidente, se ele cometer algum crime, né? Se não cometer nenhum crime de responsabilidade, com um governo totalmente inoperante, um Estado totalmente inoperante até o fim do mandato. Espero que isso não aconteça. Esses 6 meses acho que confirmou muitos dos nossos temores quanto a um governo que aposta numa ideologia da divisão, totalmente populista, que não tem projeto. Tem alguns projetos de algumas áreas que reuniu boas pessoas, como economia, embora mesmo nessa o Congresso aí talvez
passe adiante dele. Por quê? Porque o governo escolheu, ele escolheu o caminho da guerra e o caminho da sabotagem de todo mundo que não é ele próprio, né? E está pagando o preço por isso. Está se vendo numa situação que não é simples e o povo nas ruas já não está representando como o governo gostaria. Que dirá daqui mais alguns meses, mais daqui a alguns anos. Será que todo domingo você vai botar sua camisetinha da seleção e vai lá falar, cantar serenata de amor pro Sérgio Moro? Não é isso que vai salvar o governo, não é isso que vai fazer o governo entregar os resultados que a população quer e exige, porque o Brasil está numa crise muito séria e não pode ser tratado da forma tão leviana e tão ambiciosa pelo poder enquanto tal, como esse governo tem feito, né? Óbvio que a política é sempre luta pelo poder, esse elemento está sempre dado aí, mas ela tem que estar visando de alguma maneira também o bem comum. Senão a gente está caminhando para a tirania e infelizmente há vozes muito fortes nesse governo que querem justamente isso, a tirania. O povo brasileiro não vai permitir.